Pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Escatologia Vitoriosa com Fábio Cabral. Quero desejar a você um feliz ano novo. Hoje já é dia 13 de janeiro, o meu primeiro vídeo no canal. Eu vou falar hoje sobre o profeta que Deus não enviou. Sem mais enrolação, vamos para o início do vídeo. Vamos começar com uma conjectura. Como se eu tivesse recebido uma mensagem de alguém em alguma rede social falando para mim que teve alguém que entrou em contato com ela, que tirou o sono dela. A seguinte mensagem é essa: uma mãe, 3 filhos, marido desempregado. Ela pegou os últimos 8 mil da família, dinheiro esse que era para comida, aluguel, escola, e deu para o apóstolo que profetizou que o marido dela ia ser promovido a gerente. E sabe o que aconteceu? Ele foi demitido 2 dias depois da profecia infalível. Hoje, eles moram de favor na casa da sogra, as crianças saíram da escola particular, e a igreja bloqueou ela no WhatsApp. Não foi azar, não foi coincidência. Foi crime espiritual. E tem teologia por trás. Uma teologia podre, que transforma Deus num indeciso e você num eterno culpado. Hoje a gente enterra de vez essa mentira. Se prepara, porque o que vem agora vai mexer com tudo que te ensinaram, mas vai te libertar. Vamos para o primeiro ponto da mensagem. O truque das 3 gavetas. Eu vou te mostrar como esse truque funciona. Preste atenção no movimento. O profeta declara: Deus vai te curar, vai prosperar, vai casar, vai ter filho. Cenário A aqui, acontece exatamente. Glória a Deus, foi a vontade perfeita. Cenário B, acontece diferente. Olha aí, foi a vontade boa de Deus te ensinar. E o cenário C, não acontece nada. Foi a vontade permissiva por causa do pecado, da falta de fé e do bloqueio espiritual. Você sacou o golpe aqui? Sempre tem uma desculpa pronta. 3 gavetas. Uma para cada resultado. Eles nunca perdem o jogo. Agora me faz um favor. Pega a tua Bíblia. Pode ser no celular mesmo. Abre o app. Pesquisa. Vontade permissiva. 0 resultados. Pesquisa agora. Vontade perfeita de Deus. Qual o resultado? 0. Pesquisa agora. Vontade boa de Deus. Qual o resultado? Nada. E sabe por quê? Porque isso não existe na Escritura. É invenção, gambiarra teológica para justificar a profecia furada. A Bíblia é cristalina. Existem 2 vontades. Decretiva, o que Deus soberanamente ordenou que aconteça, e sempre acontece. Como está escrito lá em Isaías 46:10. Eu farei toda a minha vontade. E a segunda vontade é a vontade preceptiva. É o que Deus moralmente manda que a gente obedeça. E a gente pode e frequentemente desobedece. E onde está essa vontade preceptiva? Nas Escrituras. Ponto final, não tem terceira opção. E olha a bomba. Atos 2:23. Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. A cruz, o maior crime da história, foi decreto divino. Mas os caras que mataram Jesus eram culpados? Totalmente. Como funciona? Deus soberanamente decretou o que homens maus livremente escolheram fazer. Sem contradição, sem vontade permissiva, soberania absoluta, usando até o mal para cumprir propósitos santos. Isso se chama supralapsarianismo e é lindo demais, galera. Vamos para o ponto 2, o teste que ninguém passa. Agora vem comigo para o versículo que todo profeta de rede social odeia. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Memoriza isso. Como saberemos qual palavra o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir. Essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou esse profeta e acabou o papo. Não tem mais, não tem porém, não tem condicional, não tem você bloqueou. Se não aconteceu, Deus não falou e é o fim. Ai, Fábio, mas no Novo Testamento mudou. Mudou nada, olha só. Paulo, o cara que a sombra dele curava a gente, está escrito lá em Atos 5:15. Deixou o Trófimo, que era um dos seus companheiros, doente em Mileto. 2 Timóteo 4:20 está lá. Por quê? Cadê o poder? Cadê a unção? Cadê a fé? Simples. Não era o decreto soberano de Deus curar ele naquele momento. E sabe por que Paulo fez? Ele aceitou isso. Seguiu em frente, sem mimimi. Timóteo tinha um problema crônico de estômago. Paulo mandou ele fazer o quê? Convocar jejum? Campanha de cura? Sessão de descarrego? Não. Ele mandou ele tomar vinho. Está lá em 1 Timóteo 5:23, que era um remédio natural, um tratamento simples. Porque Paulo entendia algo que esses profetas monetizados não entendem. Deus não te deve satisfação dos decretos dele. Romanos 9:20. Quem é você para questionar a Deus? Mas os caras hoje transformaram Deus num saque 2.0 que tem que justificar por que o pedido profético não foi entregue. Ah, irmãos, isso é de chorar. Vamos para o ponto 3. O Frankenstein teológico. Mas deixa eu te falar a real. O que esses caras fizeram foi criar um Deus deformado. Um Deus que quer curar todo mundo, mas não consegue, se você duvidar. Deseja te prosperar, mas é impedido pelo diabo. Promete vitória, mas depende da tua confissão positiva. Esse Deus aí não é soberano. Ele é patético. Tá mais para um super-herói da Marvel perdendo pro vilão do que pro Deus de Abraão. E agora, olha o Deus da Escritura. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio a adversidade. Eu,
o Senhor, faço todas as coisas. Amós capítulo 3, versículo 6. Acontece alguma desgraça na cidade sem que eu, o Senhor, tenha feito? Lamentações 3, versículos 37 e 38. Quem é que pode falar e assim acontecer se o Senhor não o ordenou? Não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Esse não é um Deus esperando você fazer tua parte. É um Deus que governa todas as coisas, incluindo o teu sofrimento, para a sua glória e teu bem final. E aqui está o paradoxo lindo. Justamente esse Deus que decretou teu câncer, tua demissão, tua perda, é o único que te dá paz real. Porque se ele controla, você pode descansar. Mas o Deus que eles inventaram, esse te deixa em pânico constante. Será que eu confessei certo? Será que eu acreditei o suficiente? Será que eu amarrei o diabo direito? Vira uma neurose espiritual. É verdade ou não é? Deixa aqui nos comentários. Me diga se isso é verdade ou não é. Vamos agora para o ponto 4. O cemitério que ninguém vê. Agora deixa eu te mostrar o estrago. Eu não vou dar nomes, mas são histórias reais que chegam todos os dias até podem chegar a mim, podem chegar a outros que estão nas redes sociais pregando o evangelho. A história 1. Vamos aqui. É uma história onde eu vou conjecturar. Um jovem de 22 anos, fazia faculdade de engenharia civil. Ele recebe uma profecia que Deus vai usar ele como missionário na África. Ele faz o seguinte, ele larga a faculdade no 7º período, a família dele se desespera, e ele volta 4 meses depois, traumatizado, quebrado financeiramente, sem diploma, sem direção. Hoje, ele trabalha de Uber. Não que Uber não seja uma profissão aqui de respeito, mas vejamos bem, ele fazia faculdade de engenharia, ele poderia ser um engenheiro. Ele não volta mais para a igreja, não confia mais em ninguém. Vamos para a história 2 aqui, lembrando que essas histórias são conjecturas. Um casal tentando engravidar há 6 anos, tratamento caríssimo. O apóstolo declara, Deus me mostrou, ano que vem vocês terão gêmeos. Baseados nisso, eles pegam financiamento e compram uma casa com 4 quartos. O que acontece? Não engravidaram, não conseguem pagar a casa e o relacionamento deles implode, causando o quê? Divórcio. História 3, sobre um empresário cristão. O negócio dele está em crise e ele recebe uma palavra profética que vai fechar um contrato milionário. Baseado só nisso, ele pega um empréstimo de 300 mil para expandir e o contrato não sai. Qual o resultado? Falência, depressão severa, 3 tentativas de suicídio. Hoje, ele não quer nem ouvir falar de Deus. Sabe o que todas essas histórias têm em comum? Os profetas sumiram, não pediram perdão, não assumiram erro, não devolveram dinheiro e as vítimas carregam culpa. Que tipo de culpas? Foi minha incredulidade, eu pequei, bloqueei, não fui obediente o suficiente. Cara, isso não é evangelho, isso é terrorismo espiritual. E olha a hipocrisia diabólica. Eles exigem que você creia cegamente no que eles falam. Mas quando você questiona, porque não aconteceu, eles te chamam de rebelde, incrédulo. Deuteronômio 18 tem um nome para isso, soberba. E Mateus 7,15 tem outro, falso profeta. Vamos para o ponto 5, onde Deus realmente fala. Então, Fábio, Deus não fala mais hoje? Claro que fala. Mas sabe onde? Na palavra completa que ele já deu. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A revelação culminou em Cristo. Não tem mais o que adicionar. Judas, capítulo 3. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma vez. Não tem mais fé nenhuma para ser entregue para nós, a não ser nas Escrituras. Não tem atualização, não tem expansão 2.0. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Se a Escritura te deixa perfeitamente preparado, o que está faltando? Eu respondo para você, nada. Mas o Espírito me guia. Sim, João 16,13, ele te guia na verdade. E onde está a verdade? João 17,17, na palavra. O Espírito não contradiz o que ele mesmo inspirou. Ele ilumina a Escritura, não adiciona capítulos. Quer ouvir Deus hoje com 100% de certeza? Abre Romanos, lê Efésios, estuda João. Isso é palavra garantida, sem margem de erro, sem condicional, sem vontade permissiva. E, cara, isso deveria te dar uma paz absurda. Agora, para fechar esse vídeo, esse meu primeiro vídeo do ano, deixa eu te fazer 2 perguntas. E responde com honestidade, só entre você e Deus. A primeira, você quer um Deus soberano que governa até o teu sofrimento para o teu bem e glória dele? Ou um Deus refém da tua fé, do diabo, das circunstâncias, que fica frustrado quando não dá certo? Porque o primeiro é o Deus de Jó, de Paulo, de Jesus, e o segundo é ídolo fabricado. Segundo, você vai confiar no que o profeta de Instagram, de YouTube, Facebook, TikTok ou qualquer uma outra rede social diz que ouviu de Deus? Ou no que Deus já falou em 66 livros preservados por 2.000 anos selados com sangue de mártires? Você não pode servir aos dois. E se alguém precisa de nova revelação além da Bíblia, é porque a Bíblia não está sendo suficiente para ele. E esse é o problema dele e não da Escritura. Agora escuta, se você está numa igreja hoje, profetizam e não acontece, mas a culpa é sempre sua. Vendem a palavras por Pix,
o apóstolo tem mais revelação que o argumento bíblico. Vaza, meu irmão, vaza hoje mesmo. Comenta aqui embaixo, preciso de indicação, que eu vou te conectar com igrejas sérias que pregam a palavra e não égua. Compartilha esse vídeo, porque ele pode salvar alguém de um profeta picareta. E se você é um desses profetas, ainda dá tempo de se arrepender antes do juízo. Mateus 7, 21 ao 23 não é metáfora. A igreja vai vencer, não com circo profético, mas com a pregação fiel da palavra. Sempre foi assim, sempre será. Sola a escritura e valeu, valeu, meu irmão. Até a próxima. Deus te abençoe.